O Silvio é uma figura muito marcante, né, para todo mundo, não tem jeito. Todo mundo em algum momento se deparou com o Silvio Santos, tem uma história com o Silvio Santos. E eu queria saber como é que foi o seu contato com o Silvio depois que o filme foi anunciado e se esse foi o seu último contato com ele desde que veio o filme, até porque quando o filme começou a ser produzido, ele nem estava doente ainda, né? Como é que foi o seu contato com ele durante todo esse período do filme? Então, o meu contato com o Silvio foi depois, quando eu recebi o convite para fazer o filme, a primeira coisa que eu fiz foi pensar em não aceitar, porque, dado o tamanho do desafio, né, o tamanho da responsabilidade, né, de fazer esse personagem, né, eu estava muito tempo parado e tal, e nem pelo fato de estar parado, mas pelo fato de ser o Silvio, né, um ídolo para mim e um comunicador que todo mundo tem referência, né? Todo mundo brinca de imitar o Silvio, todo mundo sabe imitar o Silvio, né? No palco. Então a primeira sensação que eu tive foi de realmente não aceitar. Mas depois, conversando em casa com a minha esposa, ela falou: por que você não fala com ele? Não vê o que ele acha? Qual a opinião do Silvio, né? Já que é uma homenagem, né, para ele em vida. Falei: vou tentar então falar com ele. E, para minha surpresa, ele me recebeu no camarim dele e eu contei do filme para ele. E ele falou que só iria me responder no palco. A gente ficou conversando, eu fiquei meia hora no camarim com ele e tal. Até fizemos uns vídeos, tal, até que passou até, né, recentemente passou no Fantástico, num vídeo exclusivo que eu tinha lá, que eu acabei achando, estava guardado no meu celular, que foi em 2018, acho, 2019. E aí, quando ele me chamou no palco, e aí o final dessa história todo mundo conhece, porque isso acabou viralizando, ele me Uhum. dando a bênção, a permissão e tal, e falando que, pô, ninguém melhor do que eu para viver ele no cinema, o garoto de ouro da Record. Ele foi muito generoso, muito querido, muito fofo, enfim. A partir dali eu senti um pouco de segurança, sabe? Para poder fazer esse papel. E é um papel desafiador, porque não é o Silvio do palco, né, que tá nesse filme, né? O Silvio do palco também vai estar, mas o presente do filme, a linha condutora do filme, né, é o sequestro. Uhum. E ali você tem um outro Silvio, né? Ali você tem um Silvio rendido por um sequestrador com um revólver, um Silvio com medo, um Silvio em pânico, um Silvio com medo de perder a vida, um Silvio que vê a sua família também ser sequestrada, porque em determinado momento o sequestrador pega a família inteira e leva para a cozinha, né? Quer dizer, um Silvio inseguro, acuado. O E Silvio esse humano, mesmo né? é um Silvio humano, né? Um Silvio com medo, que a gente nunca viu. Uhum. Mas, acima de tudo, um Silvio que, através da sua inteligência emocional, do seu poder de persuasão, da sua fé, da sua força, ele, de alguma forma, consegue assumir o comando daquela situação e vira completamente, né, a situação, protegendo a vida do sequestrador, protegendo a vida dele, a vida da família. Então, é quase um Silvio herói ali, né? Mas um herói de carne e osso, né, que também tem as suas pendências para resolver em vida, os seus conflitos. Então, por isso o tamanho do desafio. Porque se fosse um filme que iria contar a história do Silvio no palco, qualquer pessoa poderia fazer, qualquer imitador poderia fazer, né? Colocar uma peruca, envelhecer o rosto, colocar um microfone e ir para o palco fazer arrai, oi, vai para lá, isso aqui. Isso todo mundo faz, todo mundo sabe fazer, todo mundo conhece esse Silvio, mas não dentro dessa situação. Então, esse que foi o grande desafio, fazer esse Silvio que a gente não conhece. Então, o Silvio que eu fiz é o Silvio que existe no meu coração, né? O Silvio que eu imagino que ele foi naquele momento. Mas é a primeira vez que a gente tem esse gancho do sequestro. E eu acho que todo mundo, como pessoa física, tem uma visão do que foi aquele sequestro, do que foi o Silvio naquele sequestro. E eu queria saber para você o que foi o Silvio para o Rodrigo, pessoa física, e não para o Rodrigo, apresentador ou o ator, naquele sequestro, naquele momento, e como é que foi trabalhar, tendo visto aquela cena acontecer e retratar ela agora nos cinemas, né? Eu acho que ali foi o programa mais difícil do Silvio apresentar na vida dele.
um programa da vida real, né? Uma tragédia que poderia ter acabado Uhum. realmente de uma forma muito pior, mas por conta da sabedoria do Silvio, que assumiu a negociação ali, o que poderia terminar em tragédia acabou, né? Acabou da melhor maneira possível. Eu assistindo aquilo, eu só, né, novo tal, o Silvio já era uma referência para mim. Eu só tinha medo que alguma coisa acontecesse com ele e com a família dele, porque eu sempre amei muito o Silvio, ele sempre foi uma referência para mim. E naquela época eu ainda não o tinha conhecido, né? Porque eu só vi o Silvio com 8 anos quando eu invadi o teatro da Taliba Leonel ali no SBT e vi ele no Qual é a Música, que eu ficava na porta do SBT para tentar uma chance lá, para ver se alguém me chamava para o show de calouros. E depois disso eu nunca mais vi o Silvio. Eu só fui encontrar o Silvio depois em 2009, quando eu fui para o Troféu Imprensa, quando eu fui receber meu primeiro Troféu Imprensa de apresentador entregue por ele. E aí, a partir daí, a gente começou a criar uma relação de amizade não digo, mas de respeito, né? A gente começou a criar uma relação de carinho, de respeito mútuo, onde toda vez que eu ia para o palco do Troféu Imprensa, ele brincava comigo, a gente ficava quase 20 minutos ali brincando, eu dava presente para ele, levei colã da Lady Gaga, levei perfume meu da Jequiti, ensinei ele a tirar, mandar foto nudes, e ele adorava, né? Virava uma bagunça, todo mundo ficava esperando esse momento meu com ele, e isso culminou no dia que ele deixou eu apresentar o Troféu Imprensa, que eu que apresentei ali a entrega do prêmio de melhor apresentador, e ele se matando de rir ali no cantinho, assim, rindo daquele jeito dele. E ele sempre foi muito generoso comigo. Então, quando eu vi aquela cena do sequestro, todo mundo fica com medo de perder, né, uma referência, Uhum. um grande ídolo, né, uma pessoa que a gente gosta muito. E eu nunca imaginei que um dia eu iria, nem estar do lado dele num palco, como o Troféu Imprensa, recebendo um prêmio de melhor apresentador, muito menos interpretá-lo no cinema, nesse momento tão difícil, né, que me marcou como fã mesmo, como Rodrigo Faro, pessoa física, né? Então, é muita responsabilidade e um, uma coisa muito, muito especial, assim, do destino, né, de ter me reservado isso. E, Rodrigo, como a gente falou, você vai lançar um filme agora sobre a vida do Silvio pós o Rei da TV, né? Eu tenho certeza que você acompanhou todos os dobramentos que deram do Rei da TV, que foi uma série muito criticada, principalmente pela família do Silvio, né? E aí eu queria saber como é que tá esse seu contato com a família Bravanel também. Então, esse filme, na verdade, ele foi feito antes até, né, da Uhum, minissérie. O convite para fazer o filme, para que eu recebi, foi em 2018. Então imagina, e a gente foi rodar em 2020, quer dizer, muito antes de tudo, né? E por conta de pandemia, a gente teve que paralisar, e aí foi colocando, foi jogando para frente, jogando para frente, jogando para frente. E essa data de setembro foi marcada no ano passado, né? uhum. Nunca ia imaginar que isso ia acontecer, né? A minha relação com a família é a melhor possível, assim, eu adoro todos eles, assim, a gente, nós somos vizinhos num condomínio ali no interior de São Paulo, então já tive com eles, né? Já contei do filme, já conversamos muito. E eu falei para Dani, né? Quando a gente foi lançar o filme, né? Quando marcou a estreia, eu cheguei para Dani e falei, Dan, vamos, eu queria muito fazer uma sessão para vocês, só para vocês. A gente pega um cinema aqui em Alphaville e faz uma sessão só para as meninas, para todo mundo, para vocês assistirem e tal. Ela falou, tá, vou falar com as meninas. E aí ela me devolveu dizendo, nossa, todo mundo quer assistir e tal, e vamos marcar. E aí logo depois que a gente falou disso, o Silvio foi hospitalizado. Uhum. Teve aquela H1N1, né? E aí eu lembro que depois eu mandei um beijo para Dani e falei, ó, estamos orando aqui, vai dar tudo certo e tal. E aí a gente ainda falou, ela falou, ó, deixa só o papai sair dessa e aí a gente vai Ah. marcar. E foi a última coisa assim que a gente falou antes de tudo acontecer. Mas eu tenho um carinho gigante pela família, um respeito enorme. E quando eu aceitei fazer o filme e pedi a bênção, né, a autorização do Silvio,
eu também, óbvio que fica essa preocupação com a família. E eu lembro que falando com elas, né, que também estavam preocupadas, eu falei, olha, não se preocupem, porque eu jamais faria qualquer coisa para manchar a, a história do Silvio Santos. Eu estou fazendo esse filme por amor, por respeito, uma homenagem para ele em vida. Então, não se preocupem, porque eu não faria nenhum projeto que tivesse qualquer conotação de polêmica ou não. O que o filme fala é o que o próprio Silvio fala. Os seus acertos, a sua carreira vitoriosa, os seus defeitos também, aonde ele acertou, aonde ele errou, mas acima de tudo, como aquele ser humano teve força e capacidade e poder de persuasão para salvar aquela situação, né? Para salvar a vida do Fernando, salvar a própria vida, salvar a vida da família. A frase mais forte do filme, para mim, é quando o Silvio olha para o Fernando e fala: Eu não posso morrer, Fernando. Eu não posso morrer. Então, isso diz muito, né, sobre o Silvio, Certeza. sobre um cara que ainda tinha pendências, ainda tinha muito o que fazer pela história da televisão, E pela fez, sua né? própria história, e fez. E resolver também as suas pendências, sabe? Com a filha, a sua relação com Manuel de Nóbrega, o arrependimento que ele teve de ter escondido o casamento com a Cidinha, sua primeira esposa. O filme fala disso, fala de um super-herói com qualidades, com defeitos, que errou, que acertou, mas que nesse dia foi praticamente um super-herói de carne e osso. E eu acho muito legal que é um apresentador vivendo um outro apresentador de televisão, um comunicador fazendo um comunicador. Você se preocupa que após o Silvio, o filme Silvio, tenha comparações de você com o Silvio Santos? Como é que você encara isso? Que viver o Silvio Santos no cinema pode causar essa comparação do público? Ah, não tem como, né? O Silvio é incomparável, o Silvio é insubstituível, né? Alguém pode ocupar o espaço que ele deixou, como é o caso da Patrícia Bravanel, que, aliás, vem ocupando muito bem aquele espaço. Mas a palavra substituir é muito difícil, né? Eu acho que aquele ditado ninguém é insubstituível, ele deixa de existir quando o Silvio faz a passagem dele. Porque o Silvio, ele é insubstituível. É óbvio que, assim, toda vez que eu tô com ele no palco, o pessoal brinca, toda vez que a gente tá junto, sempre brincaram muito, né, quando eu e ele estamos juntos, tal. Até porque eu sempre me inspirei nele, né? Mas não tem como comparar. Eu acho que esse filme é uma grande homenagem, que era para ser em vida. Assim, a minha grande tristeza, né? Minha grande tristeza é que eu queria que ele tivesse na plateia. Eu sei que ele não estaria na estreia, na pré-estreia, mas em algum momento eu tenho certeza que ele iria ver. Eu tenho certeza que ele iria ver. E eu acho que a coisa mais legal que eu gostaria de fazer era um dia encontrar com ele assim, sabe, do nada e falar: E aí, Silvão, o que você achou, cara? Cheguei perto, 1%. Consegui retratar 1% do que foi? Se ele dissesse para mim: Cara, conseguiu, sabe? 1% que fosse, eu já ia ficar feliz. Eu já ia ficar realizado como ator, como apresentador, como profissional, mas acima de tudo como ser humano que queria fazer essa homenagem que Deus não quis que fosse em vida. E pelo que eu tô percebendo, vocês tentaram trazer um Silvio Santos muito humano. Porque eu acho que isso é que se perde um pouco quando a gente vê só o artista, né? A gente esquece que aquela pessoa é gente como a gente, né? Que eu, você. Exatamente isso que você está falando. E eu acho muito legal ver essas biografias que tentam trazer um pouco da pessoa fora da pessoa jurídica. E o Silvio Santos, pô, quem não queria conhecer o Silvio Santos, né? Quem não queria saber mais sobre a vida do Silvio Santos, fora dali do SBT, fora da televisão. E eu queria saber qual que é a sua intenção de passar para as pessoas, o que que tem de novo nesse filme que as pessoas não sabem sobre o Silvio Santos. Eu queria que as pessoas prestassem muita atenção no olhar do Silvio, que as pessoas olhassem muito para o olhar do personagem, para suas filhas. Como ele olha.
para suas filhas. Como ele olha para o Manuel de Nóbrega, que foi o grande paizão dele nessa vida, que deu oportunidade para ele. Como ele olha para os momentos da vida dele que ele poderia ter feito diferente e não fez. Tem uns momentos chaves do filme onde a gente acha que o Silvio vai para um caminho, mas ele vai para outro. Em alguns momentos ele acerta, em outros momentos não. E ele é tão incrível que ele mesmo já falou disso várias vezes na televisão, né? Na frente das câmeras. Eu acho que as pessoas vão conhecer um herói de carne e osso, sabe? Um pai amoroso e um ser humano que naquele momento ele não podia ir embora desse mundo de jeito nenhum, para poder cumprir a missão dele, para poder acertar, arrumar algumas coisas. Então, eu acho que é esse o Silvio que eu quero mostrar. E eu não tenho essa referência, porque ninguém tem, né? A gente só tem o Silvio no palco. A gente tem muito pouco do Silvio fora do palco. Então, acho que vai ser uma oportunidade para a gente conhecer um pouco também desse Silvio aí que existe no meu coração, que pode ser, sim, o que foi, o que é e o que sempre vai ser o Silvio Santos. O Silvio teve várias, né? Teve várias vezes, várias homenagens para ele em vida. É, Só que tem muita coisa para contar num filme, teria que ter, sei lá, 6, 7 horas para contar sobre a vida do Silvio. Teria a possibilidade de você voltar em um segundo filme para viver o Silvio agora que ele já se foi? Quem sabe, né? A gente nunca sabe o futuro, mas eu quero primeiro que o Brasil assista, né? Eu quero muito que o Brasil assista, porque muitas pessoas conhecem a história do Silvio, né? Mas essa nova geração, né? Por exemplo, o sequestro aconteceu há 23 anos atrás. Sim. Então, essa nova geração, né? Quem tem menos de 25 anos, não conhece essa história, né? Não sabe o que foi, né, aquele dia em 2001. Então, eu quero também trazer o Silvio para essa nova geração, para que as pessoas também se apaixonem por esse cara e saibam, né, quem ele é. Eu não vou dizer quem ele foi, porque o Silvio é imortal, né? Para mim, o Silvio Santos é imortal, né? Quem deixou a gente foi o Cenoura Bravanel, mas o Silvio ele é imortal. Então, quem sabe, pode ser que haja um outro recorte de um outro momento, né, da vida dele, mas acho que nesse primeiro projeto, nesse primeiro filme, a ideia é que o Brasil conheça, que as novas gerações conheçam e, de alguma forma, homenageiem também a vida desse mito que é o Silvio Santos. Tá ótimo, Rodrigo. Muitíssimo obrigada. Que seja tudo um sucesso por aí e que a vida seja sempre muito boa para você. Que a gente possa encontrar em outra oportunidade ainda pessoalmente. Deus quiser. Beijo, tá? Tchau, tchau. Obrigado.